Olá, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 46º dia. Isto mesmo, 46º dia, e hoje nós vamos ler os capítulos 11, 12 e 13 de Números. E desde já eu peço que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário e que também você compartilhe esse vídeo, compartilhe o seu momento de leitura e ajude esse canal a crescer, incentivando outras pessoas a lerem a palavra de Deus. Vivemos uma época em que muitos se tem relativizado a palavra, né? Eu, particularmente, em 2024, logo depois da enchente, logo nos primeiros dias da enchente, fiz um voto ao Senhor de espalhar a sua palavra pelos abrigos. Comprei 500 Novos Testamentos, alguns alunos aqui, irmãos que me acompanham, auxiliaram, nós chegamos a 1.100 Novos Testamentos. Aqui tem um modelo, a gente está ainda distribuindo o adesivado aí pela igreja. Nós vamos fazer minha mensagem de domingo, amanhã, é muito importante. Então vou fazer um desafio aos irmãos. E aí, eu aqui neste canal, não me lembro qual das lives, eu derramei minhas lágrimas e falei numa terça-feira. Acho que o Café com Palavra, alguma coisa assim, que não sei como, mas eu queria gastar os meus dias e o resto da minha vida distribuindo Bíblia. Acho que eu citei o exemplo do irmão André, o conhecido como contrabandista de Deus, que adentrava a cortina de ferro na antiga, passava pela cortina de ferro da antiga União Soviética com um Fusca e cheio de Bíblias, e os soldados soviéticos, por incrível que pareça, não enxergavam aquelas Bíblias dentro do seu Fusca. E ele adentrava, né, os países soviéticos ali, na Guerra Fria, distribuindo a palavra de Deus. E aí, isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira, eu recebo um contato do pastor Márcio, que é o superintendente da Sociedade Bíblica do Brasil na região sul. E ele diz: olha, pastor, um pastor lá do Mato Grosso, que de vez em quando, né, compra Bíblias e espalha pelo Brasil, esteve logo no início da enchente no Vale do Taquari e decidiu direcionar 20.000 Novos Testamentos para o Vale do Taquari. O pastor Davi veio, distribuímos, tive a alegria de distribuir com ele. Um homem, né, um entusiasmo contagiante, né? Se vocês acham que eu contagio vocês, né, com a leitura da palavra, o pastor Davi pegou um megafone, subiu em cima da sua picapezinha e começava no centro de Lajeado, movimentado, 6 horas da tarde. Aqui é a palavra de Deus, venha, eu tenho um presente para você, palavra de Deus, presente para você, palavra de Deus, e ali no megafone, né? As pessoas vinham, nós fomos para frente de fábricas, nós fomos em abrigos, nós fomos em vários lugares, distribuímos, acho que 8.000 Novos Testamentos numa semana. De lá para cá, nós chegamos à marca de aproximadamente 14.000 Novos Testamentos. E não tem, irmãos, não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Por isso que eu digo, né? Compartilhe esse momento. Você nem sabe quem talvez você esteja influenciando e chamando atenção em suas redes sociais para a palavra de Deus. Amém? Compartilhe então. Oramos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por mais um dia, pelas tuas misericórdias que se renovam e pela grata satisfação, Senhor, de podermos fazer menção da tua palavra pela internet.
que a tua palavra nos transforme e transforme os perdidos também. Que nós possamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo para a glória de Jesus. Amém? Texto na tela. Vamos lá. Números, capítulo 11. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. 70 anciãos para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará a carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne e eles a comerão durante um mês inteiro.
quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém, o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Eudade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote-Hatava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote-Hatava, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Números capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe,
tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números, capítulo 13. Os espias. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemail; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até o Hebrom. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. O relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel
falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Encerramos assim o 46º dia do nosso plano de leitura, 15 dias já no mês de fevereiro. Nós vamos até o dia 24 de fevereiro lendo o livro de Números. Amanhã, domingo, vamos ler os capítulos 14 e 15. Desde já eu peço que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário, que você compartilhe esta live, compartilhe esse vídeo, compartilhe o seu momento de leitura nas redes sociais. E aqui vai o meu grande abraço a todos aqueles que estão perseverando. Continuem. A palavra de Deus é maravilhosa e as recompensas pela sua leitura são eternas. Deus te abençoe, fique na paz que excede todo o entendimento e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir.